Olá, Cláudia Mota, do canal Palavra Positiva, dando continuidade ao segundo capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Wattles. Eu não sei se é assim que eu falo, vou falar errado, se eu tiver que falar errado aí nos vídeos, não reparem. Bom, o comentário desse livro é justamente pela importância que tem é, estudarmos, lermos, mudar a mente, mudar a mentalidade, né, através da leitura, através do conhecimento. Isso é educação emocional. Então nós precisamos trabalhar isso na nossa vida para que possamos levar isso para os nossos filhos, para levar para os nossos pequeninos. Eu já fiz o vídeo anterior falando da introdução e do primeiro capítulo, e agora a gente vai trabalhar o segundo capítulo e mais alguns para que a gente possa estar contemplando todo o livro, né? E a gente possa comentar. Quero ouvir também, quero saber a opinião de vocês a respeito desse livro. Eu gostei muito, acho que vocês devem ler, porque não é só o comentário da gente que vai trazer algo significativo. Acho que a leitura, né, é importante. O nosso comentário, o meu comentário aqui, a intenção é trocar ideia, é trocar experiência. Então é importante que você tenha a sua própria experiência com o livro, ok? Então o segundo capítulo é o que dá o nome ao livro, A Ciência de Ficar Rico. Bom, ele especifica no livro o tempo todo que existe, desculpa, existe um modo certo de agir para que tenhamos riqueza, para que alcancemos a riqueza, que essa é uma ciência exata e que há uma fórmula, né, que ele vai desmembrando no livro, né, para que a gente possa, cumprindo isso, cumprindo essas etapas, a gente consiga aí alcançar esse patamar de riqueza, né? E eu achei muito legal, eu acho que tem realmente segredinhos, né? A Rhonda Byrne, que pegou esse livro como inspiração para fazer o livro O Segredo, onde trata realmente da lei da atração. Tem realmente muitos segredinhos, a gente precisa ler com atenção, a gente precisa buscar interpretar bem cada leitura, cada capítulo, para que a gente absorva bem o conteúdo do livro. Então ele fala que existe uma lei natural, que existe uma lei, que existe um princípio, e que seguindo esse princípio a gente alcança realmente riqueza, principalmente a mentalidade de riqueza, a mentalidade de mudança, né? De você ter, de você viver bem, de você ter ali prosperidade na sua vida. É basicamente isso, né? Então, ele nesse capítulo, ele expõe cada vez mais que é o modo certo. Existe um modo certo, você fazendo do modo certo. Então, ele repete várias vezes o modo certo, a fim de que a gente entenda, a fim de que a gente realmente absorva a ideia de que se você fizer de outro jeito, né? Se você achar, não, dá para adaptar, dá para fazer do meu jeito, talvez você não consiga, porque ele estabelece alguns pontos e são pontos realmente muito, muito importantes, e a gente vai ver no decorrer do livro. O outro, o terceiro capítulo fala o monopólio da oportunidade. Esse daqui é bárbaro, eu achei ótimo tá falando sobre isso, poder abrir esse tópico, né, através do livro para falar sobre isso, porque muitas das vezes a gente pensa que a oportunidade passa uma vez só na nossa vida, né? Tem até dizeres, a oportunidade é uma pessoa careca que passa correndo e você não tem nem como segurar a pessoa. Então, assim, a oportunidade, elas renascem, elas se renovam a cada dia, eu creio nisso, que a oportunidade certa é o agora. É a que vem hoje, é a que vem amanhã, porque se você não pegou aquela oportunidade, você pode até se arrepender, ficar frustrado, olhar para trás e pensar, poxa, era a oportunidade, mas outras virão, né? Então a gente não existe oportunidade para, só existe aquela oportunidade. Não, as oportunidades elas se renovam, você se renova a cada dia, né? Então todas as coisas podem ser oportunidade quando você tem um olhar para a oportunidade, para aquilo que surge, né? Então, ele fala assim, qualquer pessoa em qualquer área de atuação pode se tornar rica, desde que passe a fazer a coisa de modo certo.
A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. Se bem utilizado, o suprimento jamais vai faltar. A substância original está viva, alimentada pela energia criativa, constantemente produzindo novas formas. Ou seja, essas oportunidades, tudo aquilo é o suprimento. Às vezes a gente pensa que tem pouca coisa no universo, que a gente só tem algumas coisas. Então, a gente pensa dessa forma e a gente pensa de maneira escassa, né? E isso pode acabar, a gente não tem tanta oportunidade assim. Só que a gente se limita e limita o olhar de ver outras oportunidades surgindo e a gente ignora outras oportunidades tão boas quanto as que talvez você tenha perdido, a gente tenha perdido. Então, olhar a oportunidade, crer que você tem oportunidade diariamente é algo que faz a diferença. Isso é mentalidade, né? Ao passo que tem pessoas que ficam presas a oportunidades que perderam, a situações que viveram que deveria ter sido a melhor, né? Você tem que olhar para frente e imaginar aquilo que vem e não aquilo que passou, né? Aquilo que está na sua vida e não aquilo que passou. Então, e saber, né, que a natureza é inesgotável, que as oportunidades são inesgotáveis, né? Trazer isso para sua mente, para sua mentalidade, né? E aí o quarto capítulo, né? Eu quero trazer os capítulos que derem para apressar, eu vou juntando. Esse quarto capítulo, o título é o primeiro princípio da ciência de ficar rico. E realmente porque daqui para frente vai começar a ficar mais quente, né? Então, o primeiro princípio da ciência de ficar rico é o pensamento. Então, essa é uma palavra positiva, pensamento. O pensamento é a única forma capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma, impresso nessa substância, produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com os seus pensamentos. Ele coloca que existe uma substância da qual todas as coisas são feitas. E existe mesmo, a gente vê a ciência declarando, né, que se você for aprofundando o átomo, você chega numa energia, e essa energia é viva, ela se movimenta, e toda essa ciência quântica, né, essa pesquisa, diz que é ali que são implantados as ordens de pensamento e manifestam-se as coisas através disso. Então, que todas as coisas são feitas dessa matéria insondável, né, que é uma energia. Isso a gente vai ver num outro momento, mas ele defende que o nosso pensamento aplicado nessa substância forma todas as coisas, né? E por isso você pode formar coisas de maneiras diferentes, né? A partir do seu pensamento. Bom, o pensamento é a base, realmente é a base de todas as coisas, porque todos os estudiosos nessa área de lei da atração, de física quântica, trabalham essa importância do pensamento, que é a base de tudo, que você se constrói através daquilo que você pensa, né? Você age e reage a partir daquilo que você pensa. Então, o pensamento é o principal, é o início de tudo que você pode mudar na sua mente, de tudo aquilo que você pode construir na sua história, a partir do seu pensamento. Que tipo de pensamento você tem, como você enxerga as coisas, né? Então isso faz com que a gente tenha aí atitudes melhores ou não a partir do pensamento. E aí ele fala: o modo pelo qual uma pessoa age é o resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas, né? E aí vem um outro ponto, né, do texto, que fala: pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Gente, a gente vê isso em várias citações da Bíblia, né? Que você precisa crer
independente das circunstâncias, né? Que você precisa olhar independente das aparências. E aqui ele fala: pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Não é o que você vê, não é aquilo que você constata na sua realidade, mas é aquilo que você pensa. Se você pensar de maneira diferente daquilo que você está vivenciando, você muda a sua realidade, porque tudo é interno, tudo parte desse interno, né? Todo homem que tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, ou seja, tem governo sobre o seu pensamento, isso exige esforço. Ele fala que não é simples, e não é simples controlar o seu pensamento, não é simples governar o seu pensamento, né? Exige esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. É muito mais fácil ter pensamentos daquilo que você está vendo, mas ter pensamentos daquilo que você quer ter dá trabalho, né? Impõe uma necessidade de você controlar a situação, você controlar aquela circunstância, né? Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, ele coloca a verdade com letras maiúsculas, né? Independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. Então, a ciência de ficar rico, ele está dando passos de ciência, né? Olha, isso aqui já foi testado e a gente consegue dizer que dá certo. Pensamento. Então, pensar independente das circunstâncias é a base. Não conseguiu passar essa etapa, não conseguiu passar essa fase, as outras não vão dar certo. Por isso que muita gente busca a lei da atração, né, desenvolvimento pessoal e tal, mas não muda o pensamento. O pensamento continua na preocupação, o pensamento continua na dificuldade, o pensamento continua na circunstância, na conta para pagar, na pessoa que não realizou aquilo que ela queria. Então, o pensamento, ele gira e ele faz com que você reaja, né, de acordo com aquilo que você está pensando. Então, você tem que trabalhar o seu pensamento, né? Pensar na saúde quando estamos cercados pela aparência da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder. Eu achei isso o máximo. Poder. Mas quem adquire esse poder torna-se sábio. Olha a sabedoria, você praticar aquilo que você adquiriu como conhecimento. O conhecimento, leitura, ouvir falar sem praticar não gera sabedoria. É apenas um conhecimento. Sem ação não é sabedoria. Torna-se sábio. Tem condições de dominar o seu destino e pode ter o que quiser. Então, quando você domina o seu pensamento, quando você domina esse princípio do pensamento, de pensar aquilo que você quer e não aquilo que você não quer, de estabelecer a ordem daquilo que você precisa querer e definir o seu pensamento, aí você muda a sua história. Você começa a mudar a sua história e aqui fala sobre riqueza. Então, você muda a sua vida e em relação à vida financeira também. E fechando, ele tem: como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas primeiras assertivas fundamentais apresentadas nesse capítulo. Então, é básico. Se você não acreditar, não adianta, você não vai mudar seu pensamento, você não vai querer mudar seu pensamento. Por quê? Você não acredita naquilo, você não acredita que aquilo pode mudar, então você não muda, né? Então, e ele fecha: se surgir alguma dúvida, afaste-se como se fosse um pecado. Bom, esse capítulo a gente está trabalhando realmente pensamento. É a base de tudo, é uma chave poderosíssima, é algo que a gente precisa aprender, que a gente tem que governar o nosso pensamento. Eu ouvi uma frase do tipo: os pensamentos são como pássaros que podem voar sobre a sua cabeça, mas eles só vão fazer ninho se você deixar. E é verdade, porque você tem que escolher os pensamentos que ficam na sua mente e os que você espanta. Você tem que espantar pensamentos de derrota, de tristeza, de impossibilidade, de incredulidade, para que você deixe pousar e fazer ninho na sua cabeça, né, os bons pensamentos, os pensamentos de prosperidade, de crescimento, de autoajuda mesmo, né, de você se sentir bem, pensamentos que te façam crescer e não
não que te levem para baixo. Então, escolher os pensamentos é poder, é o que ele fala aqui, é um poder. Exige poder, mas quem adquire esse poder se torna sábio. Então, essa sabedoria é escolhida. Você pode absorver os pensamentos que caem na sua cabeça, dar vazão a eles ou espantá-los. Ou dizer, não quero pensar nisso. E inverter e substituir e imediatamente convertê-los. Não quero pensar nisso, eu vou pensar em tal coisa. E você ter já determinado aquilo que você quer pensar. É muito importante que a gente pré-estabeleça os nossos pensamentos para que numa hora dessa onde chega pensamentos que você não quer dar vazão, você imediatamente substitui por aqueles que já estão pré-estabelecidos, já estão na condução, na condição de pensamentos bons para a sua vida. Então, pré-estabeleça pensamentos. Quando você pudesse falar assim, eu vou pensar em tal coisa que isso é bom, vou pensar em tal coisa. Porque quando vierem os pensamentos ruins, você imediatamente substitui por esses que você já pré-estabeleceu. Isso é uma dica ótima que eu uso e eu corto mesmo os pensamentos, eu interrompo os pensamentos ruins, eu já consigo administrar a minha mente, né? É claro que isso é poder, mas é um exercício, então aos poucos a gente vai melhorando, mas quando você domina os seus pensamentos, você adquire realmente poder, você se sente autônomo, tá bom? Então o próximo vídeo já vai ser o capítulo 5, tá? E eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até lá!